que o ouro não vale a pena. E honestamente, eu sei que livro é esse, talvez você seja uma pessoa que conhece esse livro, que ele mostra esse gráfico aqui. E, poxa, o título do livro é Investindo em Ações para o Longo Prazo. Um livro que realmente faz apologia às ações e busca defender as ações com unhas e dentes. Só que, para defender as ações, eu vejo assim, tudo bem você querer defender alguma coisa, só não minta para defender aquilo. E talvez o autor não tenha se dado conta disso quando ele publicou esse gráfico. Não estou dizendo que ele está mentindo, nem que ele é mau caráter. Mas eu estou dizendo sim que esse gráfico está errado. A análise que é feita nesse gráfico não é justa. Não é uma comparação justa. Por quê? Olha só. Basicamente, o que é mostrado nesse gráfico como um todo? A valorização de diversos ativos de 1802 até 2012, que foi o ano de publicação desse livro. E aí ele pega e mostra, ó, stocks, ações americanas, rentabilidade média anual, 6,6% ao ano. Bonds e bills, que são títulos do Tesouro Americano, 3,6%, 2,7%. Gold, o ouro, somente 0,7%. 10% da rentabilidade das ações. Ações rendem quase 10% mais do que o ouro. E aqui o US dólar menos 1,4%, isso é o dólar para o americano, né? Na verdade, o real para o brasileiro também é negativo, toda moeda para o habitante do próprio país é negativo. Por quê? Por conta da inflação. Se os preços sobem, a cotação da moeda cai. Então pode ignorar que não tem nada a ver com o dólar para a gente. O dólar para a gente saiu de R$1 e foi para 5,18, né? Se a gente pegar de 94 até agora. E por que essa comparação é desleal? Por que não faz sentido? E por que essas informações estão erradas? Porque olha só, eu quero que você observe. Aqui está a linha do ouro, tá? E aí você vê aqui na linha do ouro o seguinte. O ouro valorizando e desvalorizando junto com o dólar de 1802 até 1862. Nesse momento aqui, o que a gente teve? Uma desvalorização do dólar, um descolamento do dólar do ouro e depois um retorno. Isso aqui foi uma medida econômica temporária para superar uma crise. Depois a gente teve de novo o mesmo comportamento, o mesmo patamar de preço. Isso até a crise de 1929. Na crise de 1929, também eles descolaram. Teve uma valorização do ouro, mas depois eles passaram a ter basicamente o mesmo tipo de comportamento. Até que em 1971, cada um seguiu o seu próprio rumo. Por que isso acontece? Talvez você saiba, talvez não, mas até 1971, o ouro era o lastro do dólar. Então, como que funcionava a economia? Tá? A economia, depois do acordo de Bretton Woods, a economia passou a funcionar da seguinte forma. Todo o dinheiro que tinha em circulação em dólar era lastreado no ouro que os Estados Unidos tinham. E todas as moedas do mundo tinham lastro em dólar. Então não podia se criar moeda como se cria hoje. Você que participou da nossa primeira live, você ouviu falar sobre criação de moeda, tá? Não tinha como fazer isso antes de 71. Então, até 71, toda a quantidade de dólar que tinha em circulação tinha lastro no ouro. Ali, o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui com a imagem para você. O que aconteceu aqui na crise de 29? Como uma forma dos Estados Unidos driblarem a crise, eles fortaleceram o ouro. Aumentaram o preço da cotação do ouro para aumentar a disponibilidade de dólar que tinha na economia. Então, foi mais ou menos uma injeção de dinheiro na economia, só que de uma forma disfarçada, de uma forma diferente do que é hoje, porque hoje é de uma forma descarada. Só que o fato é que desde lá das antigas até 1971, o ouro era o lastro das moedas. E por isso que a gente vê o ouro sendo tratado como moeda e não como metal precioso, como é tratado hoje. Por isso que a gente vê o que, enquanto outros investimentos se valorizavam, o ouro ele seguia uma oscilação junto com o do próprio dólar. E o dólar nem tinha inflação, sempre positiva, o que desvalorizava a moeda. Você pode ver que o dólar mantinha aproximadamente seu valor. Variava um pouco, mas mantinha aproximadamente seu valor. Só que, em 1971, o que aconteceu? Ali, de 1944, quando os Estados Unidos assumiram o patamar de superpotência mundial, até 1971, o que eles fizeram? Eles participaram de muitas guerras. E guerra tem um custo extremamente elevado.
Tanto que a própria endividamento dos Estados Unidos aumentou 4 vezes, se a gente for comparada até da década de 60, 70 até hoje. E o que acontece? Eles não secaram, mas eles gastaram metade do ouro que eles tinham. Então, os investidores internacionais começaram a ficar com medo de usar o dólar, porque descobriram que eles tinham muito menos ouro em reserva no Banco Central do que eles anunciavam que tinham, porque eles estavam gastando muito com guerra e não estavam anunciando isso. Então, em 1971, o que os Estados Unidos fizeram? Deram um calote branco. O que é um calote branco? É um calote disfarçado na economia. Eles fizeram o seguinte: o ex-presidente Richard Nixon foi para a televisão e disse: por conta de um ataque especulativo que a gente está sofrendo na nossa moeda com o objetivo de desestabilizar a supremacia americana, nós decidimos que, temporariamente, vamos desatrelar, tirar o lastro do dólar no ouro, em caráter temporário, até que essa situação seja resolvida. E o que aconteceu? Tem um autor que diz: nada é tão permanente quanto a medida temporária de um governo. E 51 anos depois, cá estamos nós com essa medida temporária ainda em vigor. Tirou-se o lastro do dólar no ouro. E a partir daquele momento ali, o que aconteceu? O ouro passou a ser tratado como metal e não como lastro de moeda, ou seja, como moeda. Aqui ele passou a oscilar livremente com base justamente no que as pessoas queriam pagar pelo ouro. Antes o ouro tinha uma cotação definida pelos Estados Unidos. Definida. Tanto que na própria aqui em 29, a onça do ouro era $20 e eles passaram para $35 justamente para criarem mais dólares. Deixa eu mostrar aqui no gráfico, vai ficar mais simples de você conseguir enxergar. Olha só. Aqui nesse gráfico você está vendo justamente a cotação do ouro, tá? Deixa eu colocar aqui no mensal. Aqui. Ó, o que você pode ver? Ó? O ouro ele era empacado. O preço fixo, estático, porque ele era tratado como moeda. Aqui, ó, na crise de 29, a cotação do ouro era mais ou menos $20, certo? A onça. E ele foi valorizado para $35 a onça, justamente para aumentar a quantidade de dólares que os Estados Unidos tinham. Aqui, ó, em 1971 foi quando o ouro foi liberado para oscilar livremente, porque ele deixou de ser lastro do dólar. Então, quando você faz uma comparação como essa, ela é uma comparação injusta, porque de 1802 até 1971, o ouro ficou parado, estabanado no mesmo lugar, porque ele era uma coisa, hoje o ouro é outra. Para você fazer uma comparação justa, o que você deveria fazer? Olhar só de 1971, comparar o ouro com qualquer outro investimento, só a partir de 1971. Porque a partir dali ele começou a oscilar livremente. E quando a gente pega e faz essa comparação do ouro de 1971 para frente e compara com as ações americanas, a história é extremamente diferente do que aparece nessa pesquisa, ali nesse livro, Investindo em Ações para o Longo Prazo. Eu vou te mostrar aqui, ó, só para você ter uma noção, a dimensão, como é diferente. Olha aqui na minha tela. Ó, nessa linha azul, você vê a cotação do ouro, desde aqui, ó, 1971 até hoje. E você vê na linha amarela qual é a cotação das ações americanas de 1971 até hoje. O que a gente consegue perceber por esse gráfico? Primeira coisa, o ouro se valoriza mais que as ações americanas, 4.685%. Enquanto as ações americanas, 4.323%. Segunda coisa que a gente percebe, o ouro se valoriza mais na maior parte do tempo. As ações americanas só se valorizaram mais que o ouro aqui, ó, num breve intervalo entre 1997 e 2005, durante um período de 12 anos nos últimos... Não, desculpa, durante um período de 8 anos nos últimos 50 anos. E aqui durante alguns poucos meses, tá? Entre agosto de 2021 e dezembro de 2021. Janeiro de 2022, aproximadamente. Então, em 50 anos, o próprio ouro vence das ações americanas. Então, se você escutou por aí, se você leu esse livro, se você acha que o ouro rende pouco no longo prazo,
calma, sempre busca aprofundamento para você entender exatamente o que você está enxergando, a realidade das coisas, porque esse best-seller faz um desserviço nesse quesito. Não estou dizendo que todo livro é ruim, não, estou dizendo que nesse quesito esse gráfico está errado.